Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãs, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia. E essa partilha que ajuda, né? Deus faz o milagre a partir da partilha, né? Se a pessoa que estava lá com os 7 pãezinhos, né? Ou o menino, que vai aparecer em outras passagens sobre a multiplicação dos pães, eu estou com 5 pães aqui, eu não vou dar para ninguém não, porque eu vou garantir o meu, que o caminho é longo. Se ele não fizesse, né? Não partilhasse o pão, o milagre não ia acontecer. E ninguém tem, Jesus. Ai, Jesus, será que ninguém tem mesmo? Então, quando a gente vai guardando o pão e esquece de partilhar, Deus não faz o milagre. Deus faz o milagre a partir da nossa partilha. Senhor, eu estou aqui à disposição para essa formação, né? Aí o milagre acontece, né? Aí a gente aprende, cresce, né? Enraiza a nossa fé. Mas se a gente, Senhor, acho que eu estou cansado, hoje vou ficar mais em casa, descansar um pouquinho. Se a gente não, porque a partilha, querendo ou não, é um sacrifício, é um sofrimento, é colocar alguma coisa em risco, né? Quando a gente partilha, a gente está colocando alguma coisa em risco. Eu posso ficar sem nada, porque se eu partilhar aqui, vai sobrar só um farelinho para mim. Mas esse risco, que no fundo é a confiança em Deus, é que faz o milagre acontecer. Quando a gente coloca alguma coisa, vamos dizer assim, em risco, né? Tem que abrir mão de alguma coisa para Deus, né? De um tempo, de uma manhã, uma manhã linda de sol, né? Alguma coisa a gente está partilhando. Mas para quê? Para que o milagre possa acontecer, que a gente vai receber muito mais. Antes da gente iniciar, para a gente dirimir um pouco esse murmurinho, essas questões sobre o documento do Papa, né? Porque agora é o que tem se falado, né? Não sei se... Porque às vezes a informação que chega é cheia de ruído, é de fontes que estão querendo só jogar para um lado, porque a mídia falou o quê? O que vocês ouviram da mídia aí do querido Amazônia? Parece que foi tirado aquele negócio dos padres casados, né? Exatamente, Na verdade, não é que foi tirado, é que não teve mesmo, foi só a proposta do documento final, que seria uma solução, uma possível solução para que houvesse a celebração da Eucaristia na Amazônia. Essa proposta não foi aceita. Aliás, o Papa na entrevista, né, na coletiva de imprensa, o Papa, na verdade, não aprovou o documento. Ele pegou algumas luzes do documento final para fazer a exortação dele, né? E a exortação dele assim, está muito bonita, né? Ele usa ele fala de alguns poetas, né? Ele cita poetas ligados à Amazônia, né? O próprio Dom Pedro Casaldáliga é citado nesse documento do Papa, né? Do Querida Amazônia. Você sabe que o Papa lançou, não sei se todo mundo está sabendo, mas o Papa lançou um documento quarta-feira, agora, dia 12, chamado Querida Amazônia, né? E a mídia estava esperando, né? Muitas pessoas estavam esperando a questão dos padres casados, falava se tem ordenação de mulheres, e o Papa colocou 4 sonhos dele em relação à Amazônia. O documento é dividido em 4 partes, que são 4 sonhos
do Papa Francisco com relação à Amazônia. O primeiro é um sonho social, que a igreja precisa estar do lado dos oprimidos, das pessoas em dificuldade, e essas partes eu estou tirando até esses pontos, está lá no site do Vaticano, né, onde eles colocaram esses pontos, que eu estou falando aqui com vocês rapidinho, só para vocês se situar, porque senão a gente vai ouvindo aí notícias, informações cheias de ruído, e depois cada um fala uma coisa. E o Papa fez isso, e o Papa não fez aquilo. Então, o primeiro sonho é um sonho social. Vocês querem que coloque ali o sonho? Opa. Então, querida Amazônia, primeiro sonho, sonho social. Sonho social. A irmã passou um produto para limpar, por isso que ele está... Sonho social, a igreja ao lado dos oprimidos, né? Então, nós temos lá as comunidades ribeirinhas, indígenas, né? E são, às vezes, pessoas que estão um pouco esquecidas, né? Em vários aspectos. Então, a igreja tem que estar lá junto dessas pessoas, como Jesus no Evangelho hoje. Olha, eu estou preocupado, o pessoal mora longe, né? Jesus está preocupado com quem mora longe, né? Jesus está preocupado com quem mora na Amazônia também. E a igreja reflete essa preocupação, essa compaixão de Jesus com aqueles que moram lá, né? Os pobres que sejam ouvidos sobre o futuro da Amazônia, né? Você sabe que o sino tem uma parte de preparação, onde o Papa sentou junto com várias, né, pessoas, entidades, grupos, e ele primeiro ouviu a todos, não falou nada. Depois ele foi refletindo, né, colocando diante de Deus, e saiu esse documento. O segundo sonho do Papa é um sonho cultural. Sonho cultural. Ou seja, quando a gente fala da sociedade, das pessoas que estão lá, a gente tem que também respeitar e acolher a cultura daqueles povos. Aqueles povos não saiu, não chegou numa nave espacial, né? Eles têm toda uma tradição cultural que tem que ser também valorizada e respeitada. Não é a parte maior do documento, a parte maior a gente vai falar, mas é uma parte também importante. A igreja tem que ouvir, né, as culturas, acolher as culturas, cuidar das raízes, o Papa fala, né, cuidar das raízes. Uma árvore não nasce assim do nada, né, um alienígena chega e não, ela tem raízes, ela tem uma história, né? E o Papa fala de um poliedro amazônico, que já é uma palavrinha, vou até colocar aqui, porque ela não apareceu só agora. O que é um poliedro ou um poliedro? Poliedro amazônico. A gente, né, é uma figura geométrica, né? É um sólido, né? Uma figura geométrica sólida que tem várias faces. Então, por exemplo, um cubo é uma espécie de poliedro, né? São várias faces, mas é o mesmo objeto, o mesmo sólido, uma figura geométrica, a mesma figura geométrica. Tem várias outras, né? Tem figuras de 12 lados, de 8 lados. Mas por que o Papa fala isso? O Papa, isso aqui ele já citou, para vocês terem uma ideia, na Evangelii Gaudium. O Papa fala da igreja também como esse poliedro. Por que o Papa usa essa figura, essa imagem? O Papa fala que a igreja de uma esfera precisa ser mais um poliedro. E quando ele fala da Amazônia, ele também fala cuidar do poliedro amazônico. O que a gente tem aqui? A gente tem faces diferentes, mas o mesmo objeto. Na Amazônia existe uma pluralidade,
uma diversidade de culturas, de povos, de etnias, né? Mas, apesar dessa diversidade, existe, no fundo, uma unidade. Então, essa diversidade na unidade é característica da nossa cultura, da nossa sociedade e da igreja também. Olha para a gente aqui, tem gente de várias, né, até quase etnias diferentes, né? Nós somos aqui de grupos diferentes, profissões diferentes, jeitos diferentes de ser, e estamos todos aqui no mesmo objetivo. Então, a esfera, o que acontece na esfera? Todos os pontinhos aqui da esfera, eles têm a mesma distância do centro. Parece que é tudo igualzinho na esfera. Enquanto que no poliedro, não, isso não acontece. O pontinho aqui das arestas, da ponta, ele está diferente. O outro aqui embaixo, ele tem uma posição diferente do centro. Então, essas diferenças é que retratam isso, né? As diferenças confluem numa unidade, sem uniformidade. O Papa fala muito da esfera como uma coisa uniforme. E isso não pode acontecer. Porque se a gente vê tudo, uniforme é o quê? Tudo igualzinho, né? É como a fábrica, vai fazendo tudo igualzinho. O Papa vê a Amazônia como um poliedro porque vê várias etnias, grupos, culturas diferentes, mas unidos numa unidade, né? Esse poliedro já aparece lá no Evangelho Gaudium, número 236, para quem quiser depois ver essa imagem que o Papa usa, né? É uma harmonia multiforme, de muitas formas, né? É a comunhão das diferenças. Vocês entenderam um pouquinho essa imagem? A diferença de uma igreja, de uma realidade esférica, que é uma unidade, é uma realidade uniforme, que é todo mundo igualzinho, né? De uma realidade multiforme, mas una, né? Ou seja, a diversidade na unidade, tá? Então, isso o Papa fala quando fala desse sonho cultural. Depois, o Papa tem outro sonho. O Papa tem um sonho ecológico, obviamente, que vai dar sequência. Grande Ronaldo. O Papa tem um sonho ecológico. Qual encíclica que fala muito da ecologia, da natureza, de cuidar da nossa casa comum? Laudato Si, muito bem. Então, aqui ele está na esteira desses ensinamentos do Papa sobre esse cuidado que a gente precisa ter da nossa casa comum, né? Uma coisa que me chama a atenção nesse sonho ecológico, uma expressão que ele usa, a profecia da contemplação. Que o Papa fala assim, a gente tem que saber contemplar mais as coisas, olhar para a realidade e muitas vezes sem ficar já pensando com preconceitos, com prejuízos, com julgamento, saber olhar a realidade, saber ser profetas, mas profetas contemplativos, que fale de uma coisa que ele contemplou, que ele viu com os próprios olhos, né? Então, o Papa convida essa profecia da contemplação, para olhar para a Amazônia, porque a gente fala assim, daquilo que a gente ouviu, né? Mas ninguém foi lá. Ninguém foi lá e viu, experimentou a realidade, o que está acontecendo. Então, às vezes, as notícias e as informações que a gente tem já é cheio de filtro. Ah, é assim, e pronto. E aí já começa a falar a realidade, não a partir de uma contemplação, mas a partir de news e até fake news, né? Notícias, informações que a gente vê, né? Que a gente ouve e que às vezes não partem de um pressuposto contemplativo, né? Por isso que o Papa chama essa profecia da contemplação. Vamos conhecer o seu Genival, vamos contemplar ele, vamos olhar para ele, vamos ver, né, como é que ele está vivendo, né, e aí, a partir disso, eu posso falar alguma coisa para ele. Mas como que eu vou falar se eu não contemplo antes, né? E o quarto e último sonho do Papa, não menos importante,
porque o Papa dedica aqui, é a parte mais extensa do documento, que é o sonho eclesial, uma igreja com rosto amazônico, né, que o Papa fala. E o Papa convida esse grande anúncio missionário, né? É o sonho eclesial, uma igreja com rosto amazônico, né? Então, entre outras coisas, fala de enculturação, né? Fala muito da enculturação, que a igreja precisa enculturar o evangelho, enculturar a palavra. Ele fala da proposta de elaboração de um rito amazônico. Você sabe que a Igreja Católica não tem só o rito latino, tem outros ritos. E por que existem outros ritos? Porque existem outros contextos, né? Estava vendo esses dias um amigo meu do Paquistão, o nome dele é Ashraf Gil, né? Ele é padre lá, e ele fez aniversário ontem ou anteontem. E a gente estava dando para, e ele mostrando algumas fotos. É interessante porque eles vão nas ruas, aí vão jogando pétalas em cima dele. Depois, na missa, a igreja, todo mundo sentadinho no chão. Os instrumentos são diferentes, aquele bum, bum. E eu falei, meu Deus, é a mesma igreja, mas eles têm, parece, um outro rito também, outro jeito, outra cultura. Então, a igreja tem que se colocar com o rosto indiano, né? A igreja vai adquirindo, vai dialogando com a cultura e adquirindo um rosto de acordo com o contexto, com a cultura daquele povo. E assim a Amazônia também, né? A gente vê a nossa realidade, vai para a Amazônia, vê contexto e realidade bem diferente, mesmo com a globalização e tudo, mas a gente vê uma realidade bem diferente. E aí, a resposta do Papa para essa proposta dos padres casados, né, a princípio no documento foi qual? Olha, vamos rezar mais, porque, né, fala muito do protagonismo dos leigos, o Papa usa até essa expressão, né, importantíssimo o protagonismo dos leigos, mas Eucaristia é o padre que celebra. Confissão é o padre que ouve a confissão, é o padre que perdoa os pecados. Então, o Papa convida a igreja, vamos rezar mais, gente, porque a gente precisa ter mais padres lá. Incentiva os bispos, segundo, incentiva os bispos a enviarem mais padres missionários e fala da formação, tanto inicial como permanente, continuada, que tem que dar ênfase nisso, né? Os padres têm que ter essa misericórdia de Cristo para serem missionários e levarem essa palavra nos ambientes mais remotos, né? Em situações mais distantes. Então, tem que se falar nisso na formação também, que eles têm essa caridade, essa misericórdia com esses povos que estão mais distantes, como Cristo teve hoje no Evangelho, né? As pessoas que moram distante, longe, né? E fala também a questão da formação, de mudar a estrutura, conteúdo, ser algo mais pastoral também, uma ênfase mais pastoral, e não só teórica, doutrinal, mas também essa ênfase pastoral na formação. Fala muito do protagonismo dos leigos, como eu falei, novos espaços às mulheres, sem clericalizar, porque a própria clericalização é uma uniformização da coisa. Ah, não, todo mundo tem que ser padre? Não, cada um tem que ser um diferente, num serviço diferente. Então, o Papa fala de novos serviços laicais, o leigo como protagonista, o leigo até à frente de comunidades, mas novos serviços que vão ser resposta a esse apelo que a Amazônia está fazendo, que não é só do Brasil, a Amazônia, 9 países, né, engloba 9 países, a Amazônia, que está fazendo esse apelo. E no final ele termina falando de Maria, né? Maria, a mãe da Amazônia. Ele faz até uma bonita oração a Maria como mãe da Amazônia, né? Então, é mais ou menos assim, uma panorâmica bem geral do documento e um convite a gente ler, se debruçar sobre esse documento mais novo do Papa Francisco, até para evitar, quando chegar alguma informação, não, espera aí, não é bem assim, né? E ver outras ênfases, porque se é um documento para a igreja, é um documento para mim. Como que eu posso estar, de alguma forma, inserido nesse documento? O que eu tenho que aprender desses sonhos do Papa com relação à Amazônia, né?
Então, essas questões que a gente tem que ver, porque se é um documento para a igreja, eu sou a igreja, o Papa está falando para mim também. O quê? Onde que eu estou nessa parte? Que sonho que eu preciso, né, estar junto lá com o Papa? Social, cultural, ecológico, eclesial. Como que eu posso ser esse também missionário, né? Mesmo na minha realidade aqui da Amazônia. Nós estamos aqui no número 410 do Catecismo da Igreja Católica. Essa parte, só para a gente contextualizar aqui, 410, deixa eu ver aqui. A gente está falando do pecado original, a queda dos anjos, né, a parte ali da queda. Queda dos anjos e queda do homem. Por quê? Porque a gente estava falando do homem. E o homem passou por esse processo também, de queda. Mas o pecado, a queda, não foi a última palavra. Por quê? Né? Porque Deus não abandonou o homem no poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chamou-o, como está lá em Gênesis 3:9, e lhe anunciou de modo misterioso que venceria o mal e se levantaria da queda. Essa passagem, aqui vai falar, tá? Essa passagem do Gênesis tem sido chamada o proto-evangelho. Por quê? Porque é o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher, e da vitória final de um descendente desta última, ou seja, descendente da mulher, não é o descendente da serpente, não, tá? Aqui, em Gênesis 3:15, essa passagem, gente, é muito, muito importante. Por quê? Porque ali já vai anunciado, e por isso ela é chamada de proto-evangelho, a salvação de Jesus, a vitória de Jesus, né? Vem anunciado o Messias, essa luta, esse combate que vai perpassar toda a história até hoje, e vai ser até o fim dos tempos. Por isso que a gente luta, né? Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir é uma luta. É luta para acordar, ou a gente acorda 5, 6 horas da manhã. Ai, que beleza, que bom acordar 5:30 da manhã. É uma beleza acordar 5:30. Não, é uma luta, né? Pois é, a luta já começa de manhã com a cama, né? E vai até a noite, às vezes a gente está cansado e tem que ir para o trabalho, estudar, não sei o que, meu Deus, e aí vai, né? Essa luta. Luta contra as tentações, né? Contra, às vezes, as circunstâncias que aparecem em nossa vida, e a gente, não, isso aí eu não vou fazer, não, isso aqui eu preciso fazer, né? Preciso ajudar essa pessoa, meu Deus, como que eu vou fazer? Então, essa luta constante, né? Esse combate constante entre a serpente e a mulher. E a vitória final, está tudo lá em Gênesis 3:15. Importante a gente ler então, né? Gênesis 3:15. Está vendo que um ensinamento ilumina o outro? Gênesis 3:15. Então o Senhor Deus, depois disse à serpente, né? É uma parte que Deus fala para a serpente. Lembrando que até o capítulo 11 são capítulos simbólicos, né? Depois a gente vai estudar com calma esse de 1 a 11, Gênesis de 1 a 11. Toda essa simbologia que está por trás. Aqui não é um trecho histórico não, tá, gente? O gênero literário dessa parte da Bíblia, ele é diferente de um gênero literário de um livro histórico, tá? Então, 3:15, porém inimizade entre ti, quem que é o ti? É a serpente, né? E a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, quer dizer, a mulher vai ferir a serpente na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então,
haverá uma inimizade, haverá uma luta, haverá o combate, né? Mas, que até botei, né? A descendência da mulher. Quem que é a descendência da mulher? Quem que é o filho da mulher? Por que que, e aí a gente entende por que que no Evangelho de João aparece tanto mulher, né? E a gente fala, ai meu Deus, Jesus tá sendo tão seco com a mãe dele. Como é que ele fala para a mãe dele, mulher, né? Eis aí o teu filho, ou mulher, ainda não chegou a minha hora. Por que que ele fala mulher? Porque João coloca a mulher justamente para o leitor entender que essa mulher é a mulher de Gênesis. Não é porque Jesus não tem carinho pela mãe, é porque o leitor olha, mulher, opa, peraí, eu já vi essa expressão antes. É a expressão de Gênesis, é a mulher de Gênesis, e que está ligada à mulher do Apocalipse. Então, quando João fala, mulher, ainda não chegou a minha hora, não é porque Jesus não tem carinho pela mãe, é porque João quer ressaltar essa mulher de Gênesis, cuja descendência vai pisar a cabeça da serpente. O que vai acontecer com a serpente? Se você pisa a cabeça, tem que pisar a serpente, a gente sempre fala, tem que pisar onde? Na cabeça. Porque se pisar no rabo, não adianta, né? E ela vai ferir o calcanhar, quer dizer, vai haver esse combate, vai haver essa luta, mas a vitória de quem pisa no calcanhar ou na cabeça? Na cabeça. Então, de alguma forma, aqui já está anunciado a vitória final. Porque o descendente vai pisar a serpente na cabeça. Então, já está anunciado o combate, mas aqui já adiantou, já deu spoiler da luta. Já deu spoiler aqui. A vitória final vai ser do descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Tá? Por isso que eu botei os pezinhos aqui da mulher e do descendente da mulher pisando a cabeça da serpente. A vitória final. Beleza? Tranquilo? A tradição cristã vê nessa passagem um anúncio do novo Adão, né? Quem que é esse novo Adão? Jesus, né? A gente já até viu algumas passagens no nosso curso bíblico. Jesus é o novo Adão. Olha lá, 1 Coríntios 15, 21 a 22, e depois pula para o versículo 45. Esse pontinho quer dizer que do 22 eu vou pular lá para o 45. O novo Adão, pela obediência até a morte de cruz, reparou com superabundância a desobediência do primeiro Adão. Onde foi grande o pecado, muito maior, infinitamente maior foi a graça, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus foi muito maior, superou e muito o pecado. Não é que ela reparou só o pecado, mas ela, né, ela veio de modo superabundante, né? Esvaziou um pouquinho, o copinho de café está vazio. Aí eu vou abrir, só que em vez de sair o suficiente para encher, saiu uma cachoeira que encheu, transbordou o copinho, que o copinho rodou, e eu nem sei mais cadê esse copinho. Porque a graça de Deus superabundou onde existia a abundância do pecado. Por outro lado, muitos santos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como a nova Eva. Por quê? Foi ela, Maria, que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistado por Cristo. Todos nós fomos beneficiados dessa vitória, não fomos? Mas Maria foi a primeira que se beneficiou com essa vitória. Por quê? Porque ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Todo mundo aqui nasceu no pecado original.
todo mundo. Mas tem uma mulher que recebeu, na sua concepção, já a graça da cruz de Cristo. De modo, vamos dizer, já foi antecipado nela a salvação de Cristo. Porque a salvação vem só por Cristo. E vem pela cruz de Cristo. Todos nós recebemos no dia do nosso batismo, quando a gente foi lavado. Mas tem uma pessoa na história da humanidade que recebeu já por antecipação. Porque vocês sabem que para Deus não existe tempo. Né? Para Deus, passado, presente, futuro, isso aí não existe essa distinção. Para Deus é tudo como se fosse um presente. Então, em Maria, ela já recebeu a graça da cruz de Cristo. Mas a cruz de Cristo não veio 30 e tantos anos depois? Sim, mas Deus já antecipou em Maria os benefícios, o mérito a vitória conquistada por Cristo. Como? Preservando ela de toda a mancha do pecado original. E por isso que ela é Nossa Senhora da Conceição, que a gente celebra dia 8 de dezembro, porque ela foi o quê? Concebida sem o pecado original. Mas por que esse milagre? Porque ela já recebeu por antecipação a vitória de Cristo na sua vida, quando ela foi concebida, porque Deus já estava preparando para receber o Salvador. Isso foi declarado pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, se não me engano é de 1954, tanto é que nas aparições de Lourdes, depois 1854, e nas aparições de Lourdes, 1858, quando ela aparece a Santa Bernadette Soubirous, ela aparece como a Imaculada Conceição, quer dizer, a aparição confirmando o dogma, dando autenticidade a esse dogma que foi declarado pouquinho tempo antes pelo Papa Pio IX. Certo? E durante toda a sua vida terrena, por uma graça especial de Deus, não cometeu qualquer espécie de pecado. Já foi declarado pelo Concílio de Trento. Por isso que uma coisa ajuda a outra, ilumina a outra, o ensinamento da igreja e a palavra de Deus. Tá? Tudo bem, então? Ninguém tem dúvida, nisso aqui é dogma de fé, né? Então quer dizer que Nossa Senhora da Conceição representa a mulher sem pecado original. Essa seria... Não é que representa, Nossa Senhora da Conceição é Maria que foi concebida sem o pecado original. Por isso o nome? Sim, Conceição quer dizer concebida. Não sabia. Por isso o senhor está aqui, para saber. Mais um pedacinho de pão. Mais um pedacinho de pão. Não sabia. Fala, Fernanda. O dom, não porque Adão não recebeu o mérito, não foi, como que fala aqui, beneficiado da vitória de Cristo. Ele foi concebido, vamos dizer assim, os primeiros homens não tiveram pecado, né? Ele foi concebido, logicamente, sem um pecado, mas não pelos méritos da cruz de Cristo, porque Deus não cria a gente para o pecado, só que ele pecou, e desse pecado gerou essa herança para todos aqueles que nascem, depois de Adão, a receber. Só que ele foi criado sem o pecado, não porque ele recebeu os méritos da cruz de Cristo, não foi por causa de Cristo que ele foi criado sem pecado, porque Deus não fez o pecado, Deus não criou o pecado, mas ele pecou. Agora o interesse, tudo bem, boa colocação, Adão nasceu sem pecado, não foi? Foi. Nossa Senhora também nasceu sem pecado. Qual a diferença de Eva também? Qual a diferença de Adão e Eva para Nossa Senhora? Com relação a esse nascimento sem o pecado. Eles dois cometeram
Também tem essa diferença. Os dois cometeram pecado depois e Maria não cometeu qualquer espécie de pecado em sua vida. Mas tem um outro detalhe. Adão e Eva não tiveram pecado e Maria também não, só que Maria, por uma graça muito, muito, muito maior do que a graça de Adão e Eva. Porque a graça que fez com que Maria nascesse sem um pecado, fosse concebida sem um pecado, já vem da vitória da cruz de Cristo. Que, como a gente viu, ela superabundou, ela já nasceu com uma graça, santifica toda a graça possível, porque ela é kecharitomene no grego, ela é cheia de graça. Todas as graças que você pode pensar no mundo, elas estão em Maria. Mas por causa de quem? Por causa da cruz de Cristo, a vitória de Cristo, que por antecipação já Maria recebeu no momento da sua concepção. Que é diferente de Adão e Eva. Eles estavam no estado sem pecado, mas eles não tinham toda a graça de Cristo. Tinha uma graça lá para viver, mas não a graça que superabundou. Eles tinham uma torneirinha lá para beber água. Em Maria a gente tem uma cachoeira, um oceano de graça que veio da cruz de Cristo, vamos dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Adão e Eva estão aqui sem pecado, mas Maria está sem pecado só que num nível, num patamar, cheio de glória, cheio da graça de Deus, que Adão e Eva não tinham. Não tinha essa graça. Eles tinham a amizade com Deus, a graça de estar com Deus. Mas vocês entendem que uma coisa é estar sem o pecado, outra coisa é além de estar sem pecado por causa do sangue de Cristo, da graça que veio da vitória de Cristo na cruz, que superabundou. Então, mesmo se Adão e Eva, vamos supor que Adão e Eva não tivessem pecado, e Maria também, a gente viu que não pecou. Só que a estatura, o estado de graça de Adão e Eva é muito inferior em relação ao estado de graça de Nossa Senhora. O estado de graça que ela tem é infinitamente superior, porque já vem de Cristo. Porque Deus não quer que a gente seja simplesmente Adão e Eva, eu estou sem pecado, beleza. Não, Deus quer que a gente seja elevado a uma estatura maior, a um estado maior de santidade. É a diferença, isso eu achei interessante, eu ouvi esses dias, a diferença, por exemplo, do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento indica o quê? Os mandamentos são, caminho para você viver o quê? Ser uma pessoa virtuosa. Você crescer em virtude, para você se realizar. Quanto mais virtude a gente vai adquirindo, bondade, humildade, respeito, enfim, a gente cresce e se realiza e fica uma pessoa virtuosa. No Novo Testamento, a gente não mata o Antigo Testamento, não, continua querendo ser uma pessoa virtuosa. Mas o que tem no Novo Testamento diferente? Deus não quer só que a gente seja pessoas virtuosas, Deus quer que a gente seja pessoas santas. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas, meu Deus, a estatura subiu. É isso que a gente vê, porque muita gente não entende, porque o casamento do Antigo Testamento, é um casamento, é uma união virtuosa, do homem e a mulher se unem lá, é uma união virtuosa. No Novo Testamento, eles não são só chamados a serem um casal virtuoso, bonzinho, eles são chamados a ser um casal santo. Mas, meu Deus, santo, sim, porque agora a gente tem a graça de Cristo, que vai santificar o casamento. Então, a gente está entendendo que quando a gente pula para o Novo Testamento, a gente já está em outro nível. A gente está em outro nível. Não só de ser, não vou matar, tal. Não, mas não é só matar. Se você chamar seu irmão de tolo, você já vai ser condenado. Já é digno da geena. Jesus falou isso. Não, no antigo, vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, olha o outro patamar que a gente está subindo. Vocês ouviram lá, não pode matar. Sim, mas
Tá bom, não pode matar, ok, eu concordo. Mas vamos subir para outro nível? Eu, porém, vos digo, se você chamar seu irmão de tolo, você já é uma pessoa condenável ao fogo da geena. Quer dizer, a gente já está num outro nível, outro patamar de santidade. Jesus exige mais porque Ele dá mais. Ele deu mais para nós, né? Não, agora a condição de trabalho é que vocês vão ter que trabalhar muito mais. Mas eu vou dar uma sala refrigerada, com um computador, acesso à internet. Bom, aí eu acho que eu consigo fazer. Entendeu? Aquele é o nosso chefe, mas ele exige mais, mas ele exige porque ele deu uma condição muito maior. Ele quer que a gente suba de nível, suba de patamar. Vocês estão entendendo que aqui a gente está já em outro nível, né? E Nossa Senhora é aquela que primeiro entrou nesse outro nível, nesse outro patamar. Olha lá, subiu. Mas por quê? Né? E a pergunta que muita gente se faz é essa. Por que que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Deus não podia ter impedido Adão de pecar e aí não tinha nada dessa desgraça aí, ninguém nascia no pecado. E quem responde é São Leão Magno, que foi o grande, São Leão Magno, que quer dizer São Leão o Grande, Papa da Igreja, e ele responde o seguinte: a graça inefável de Cristo nos deu bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. Quer dizer, a gente tinha bens, nós tínhamos bens, nós, né, os dons preternaturais, né, a gente estuda na teologia, são esses bens. O homem, a gente vivia para sempre, não precisava ficar doente, não tinha sofrimento, nada disso. Mas aí quem ficou com inveja? E o livro da sabedoria fala, lembra? A inveja do diabo pela morte, né, que fez com que a morte entrasse no mundo, o pecado entrasse no mundo. Se não me engano, sabedoria 2:24, depois vocês conferem lá. Então ele ficou com inveja. O que aconteceu com a inveja? Ele fez a tentação lá e tirou esses bens, fora do paraíso. Significa o quê? Bom, agora vocês vão sofrer, ralar para trabalhar, para conseguir as coisas de vocês, não vai ser assim fácil. Mas eu vou estar junto com vocês. Deus falou que vai estar junto, sempre. Mas falou que agora a vida não seria tão fácil assim. Ou seja, a gente saiu daquela condição, a gente conhecia tudo, não precisava ficar, né? Tinha o dom da ciência, tinha o dom da imortalidade, não tinha doença, sofrimento, não. Agora vai ter toda essa dificuldade por causa da inveja do demônio. Mas o que São Leão Magno fala? A graça inefável de Cristo nos deu bens superiores. Então, no fundo, né, como a gente sempre fala, Deus escreve por linhas tortas, né? No fundo, Deus aproveitou, bom, já que pecou, então eu sou Deus. Eu sou mais forte que o pecado, eu sou mais forte que a morte, eu sou todo-poderoso. Então, eu vou dar mais ainda a graça e bens superiores àqueles que ele tinha lá no paraíso. E por isso que São Leão Magno fala isso. Por que Deus não impediu o pecado? Porque, no fundo, ele quer dar mais. No fundo, a graça que ele tem para nós é muito maior do que aquela que a gente planeja, às vezes até racionalmente. Que Deus tem preparado para a gente, nem coração ouviu, nem olho viu, nem, né, ouvido ouviu, porque é muito, muito, muito mais maravilhoso do que a gente possa imaginar. Então, por isso que Deus, às vezes, permite até o mal. Para desse mal, tirar um bem muito maior. Porque Deus é Deus, gente. Mas até do mal Deus pode tirar um bem? Pode. E tira um bem maior ainda, porque é Deus. E quem que é esse senhor aqui? São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino diz o seguinte: Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Por isso que São Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, na bênção do Círio Pascal,
a gente canta: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Nossa, feliz culpa, né? Sim, porque através da culpa a gente recebeu um bem infinitamente maior, coisa que Adão e Eva nem imaginavam que iam, né? Que um dia a humanidade ia ter, a gente tem hoje, gente. Os benefícios que nós recebemos, a graça que a gente tem hoje é muito, muito maior do que a que tiveram Adão e Eva. E vamos para o nosso resumindo dessa parte, porque aí a gente já vai passar para outra parte. 9 pessoas, cada uma de uma paróquia diferente. Se é que a gente tem 9 paróquias aqui, né? Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Construído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno, desde o início da história, abusou da própria liberdade. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Pelo seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana, ferida por seu primeiro pecado. Portanto, privada da santidade e da justiça originais, esta privação é denominada pecado original. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte, e inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo, crucificado e ressuscitado, quebrou o poder do maligno e libertou o mundo.